Se você está investindo em fundos imobiliários ou pensando em começar, tem uma chance real de você estar seguindo um caminho que parece certo, mas não leva para onde você imagina. E quase ninguém te fala isso. Os ricos não usam os fundos imobiliários da forma que a maioria usa. E não é um detalhe. É uma diferença que muda completamente o resultado lá na frente. Porque o problema não está no investimento, está na lógica por trás dele. E quando essa lógica está errada, você pode passar anos fazendo tudo certo, vendo o dinheiro entrar na sua conta todos os meses, e mesmo assim não construir nada relevante. Quando alguém começa a investir, quase sempre escuta a mesma coisa. Ah, compra fundos imobiliários, aí você vive de renda. Vai recebendo todos os meses. É tranquilo, bem previsível. E isso é verdade. Fundos imobiliários podem gerar renda, podem pagar você todos os meses. E para quem está começando, isso soa perfeito. Porque pela primeira vez, parece que o dinheiro começa a trabalhar por você. Você vê o valor caindo na sua conta todos os meses. E isso dá uma sensação muito forte de que você está no caminho certo, de que agora sim as coisas começaram a andar. E esse é o ponto. Porque essa sensação de ver o dinheiro entrando, de ter previsibilidade, de sentir que está no controle, é muito confortável. Ela te dá segurança, ela te mantém tranquilo, mas ao mesmo tempo, ela pode te deixar acomodado, sem perceber se o que você está construindo realmente está crescendo ou só se mantendo. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque quando você foca só na renda mensal, você muda a forma de decidir. Sem perceber, você começa a pensar sempre no curto prazo, no quanto vai cair na sua conta agora, nesse mês ou até mesmo no próximo. Isso parece inofensivo, mas vai te puxando para decisões cada vez mais limitadas. Você começa a escolher pelo quanto paga e não pelo quanto pode crescer. Começa a evitar qualquer coisa que não gere renda imediata, mesmo que tenha muito mais potencial no tempo. E aos poucos, sem perceber, você troca crescimento por conforto. Só que esse conforto cobra um preço. Porque renda mensal sem crescimento não escala. Ela depende sempre de você colocar mais dinheiro. E aí o jogo fica travado. Você até vê a renda aumentando, mas devagar. Muito devagar. Enquanto isso, o tempo passa. E é aqui que muita gente se perde. Porque parece que está evoluindo. Mas na prática, está só andando em círculos. E o pior é que você pode passar anos assim. 3, 5, até mais tempo fazendo tudo certo, sem perceber que está no mesmo lugar. Agora olha o outro lado. Quem realmente acumula patrimônio não começa pela renda, começa pelo crescimento, pelo aumento de patrimônio, pela capacidade de escalar com o tempo. Porque no começo, o que muda tudo não é o quanto você recebe, é o quanto você consegue fazer crescer. E isso exige um tipo diferente de decisão. Você deixa de se perguntar o quanto que isso paga e começa a se perguntar quanto que isso pode se tornar lá na frente. Porque quando o foco é crescimento, o dinheiro não sai. Ele fica, reinveste, se multiplica e isso acelera o processo de construção. Enquanto muita gente está tentando gerar renda cedo demais, quem realmente cresce está construindo a base, está aumentando o patrimônio, está criando o volume. E é isso que permite lá na frente gerar uma renda que realmente faça diferença. E aqui entra uma diferença que muda tudo. Os FIIs pagam todos os meses. Outros investimentos, muitas vezes não. E é exatamente aí que a diferença começa. Porque quando o dinheiro é distribuído, ele sai do processo. Ele para de trabalhar ali dentro. Agora, quando ele não sai, ele continua crescendo, se acumulando, sendo reinvestido automaticamente. Isso muda a velocidade do resultado. Porque você não está só colocando dinheiro novo. O próprio dinheiro começa a gerar mais dinheiro. E aí o crescimento deixa de ser linear e começa a ganhar força com o tempo. Enquanto muita gente está focada em receber um valor pequeno todos os meses, tem gente deixando o dinheiro lá dentro crescendo e se multiplicando antes de começar a tirar. E no longo prazo, essa diferença não é pequena. Ela separa completamente quem constrói patrimônio de quem só recebe renda. Quem pensa grande não olha só para a renda mensal, olha para algo muito mais importante, para a capacidade de crescimento. Porque antes de pensar em quanto vai receber, essa pessoa pensa no que aquilo pode se tornar com o tempo. Quanto pode crescer, quanto pode ganhar força com o tempo e quanto pode se transformar lá na frente em algo realmente relevante. Porque é isso que constrói patrimônio. Renda é consequência disso, não ponto de partida.
E quando você entende isso, muda completamente o tipo de decisão que você toma. Você para de escolher pelo que paga agora e começa a escolher pelo que pode crescer mais. Isso não quer dizer que os FIIs são ruins. Quer dizer que eles têm um papel dentro dessa estratégia e não o papel principal no começo. FIIs fazem sentido e fazem muito sentido, mas no momento certo. Quando você já tem um patrimônio construído, quando o dinheiro já cresceu o suficiente e agora você quer transformar isso em renda. Quando você busca mais previsibilidade, mais estabilidade e não necessariamente um máximo de crescimento, aí sim eles entram muito bem, porque passam a cumprir o papel certo, gerar renda a partir de algo que já foi construído. O problema é inverter isso, é querer viver de renda antes de ter o que sustentar essa renda, é tentar colher sem ter plantado o suficiente. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. O problema não é receber pouco, é começar a receber cedo demais. E aí o que acontece? A renda é pequena, o crescimento é lento e o processo fica travado, porque você está tentando tirar resultado de algo que ainda nem teve tempo de crescer. E esse é o erro que prende muita gente. A pessoa começa já pensando em receber, antes mesmo de ter construído uma base. E isso muda tudo. Porque sem perceber, ela passa a tomar decisões limitadas, sempre olhando para o curto prazo, para quanto vai cair na conta agora e não para o quanto aquilo pode crescer no tempo. E aí o resultado fica travado. O crescimento é lento, a renda é pequena e o processo quase não aparece. Mas o mais perigoso é isso aqui. Parece que está tudo certo, parece que está evoluindo, porque o dinheiro entra todos os meses. Só que quando você olha ao todo, quase nada mudou. E é aí que a frustração aparece, porque o tempo passa e o resultado não acompanha. E não acompanha porque a lógica desde o começo estava invertida. No final, não é sobre fundos imobiliários ou ações. É sobre entender em que momento você está. Se você está na fase de construir ou se já chegou na fase de viver do que já construiu. Porque cada fase pede uma decisão diferente, uma lógica diferente, uma prioridade diferente. Na fase de construção, o foco é crescer, aumentar patrimônio e ganhar escala. Já na fase da renda, o foco muda. É transformar o que foi construído em algo que sustenta o seu padrão de vida. E o problema começa quando isso se mistura. Quando você tenta viver antes de construir, ou busca renda sem ter uma base que aguente isso. E é exatamente isso que mais atrasa quem está começando. Porque não é falta de esforço, nem de disciplina. É falta de clareza sobre o momento certo de cada decisão. No final, os fundos imobiliários não são o problema. O problema é esperar deles um resultado que eles não foram feitos para entregar no começo. Porque todo investimento tem um papel. E quando você entende qual é esse papel, tudo começa a fazer mais sentido. Você para de cobrar renda cedo demais, para de buscar resultado no curto prazo e começa a construir com mais intenção, com mais clareza, com mais estratégia. E é isso que muda o jogo. Porque quando você acerta a lógica, o resultado deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma consequência. E a maioria das pessoas erra justamente aqui. Agora me diz aqui nos comentários, você está investindo pensando em renda ou está construindo algo maior para colher lá na frente? Porque essa resposta não muda só o que você compra hoje, ela muda o resultado que você vai ter daqui a alguns anos. E a maioria das pessoas só percebe isso tarde demais. Se esse vídeo te fez enxergar diferente, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Porque aqui a ideia não é só investir melhor, é entender o que realmente faz diferença no longo prazo. E obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!